É possível ter evidências ou provar a existência de vidas passadas? Que tipo de pesquisa científica nós conseguimos nesse sentido e até onde essas pesquisas já foram? Hoje nós vamos conversar sobre isso. Eu sou Nancy Trivelato e este é um dos temas de estudo que nós temos na Academia Internacional da Consciência e por isso quero compartilhar com vocês algumas coisas muito interessantes. Pelo menos penso que elas trazem uma visão muito boa para nós do que existe até hoje em termos de informações mais consistentes sobre a realidade de múltiplas vidas, reencarnação, seja lá qual for o nome que você aplique a isto. O que é muito importante nós entendermos é que quando nós pensamos em comprovação ou evidência de vidas passadas, imediatamente na nossa mente vem a impossibilidade de ter algum tipo de estudo mais objetivo, algum tipo de prova, né? Não vamos chamar de prova, vamos chamar de evidência, que é o termo mais correto aqui, mais estruturado, que possa ser conhecido e divulgado de um modo mais amplo. E esta dificuldade desse estudo vem na nossa mente porque nós sabemos que a maioria dos casos são casos subjetivos, o que quer dizer? Somente a pessoa que vivenciou pode dizer, realmente foi isso que eu presenciei, eu tive uma lembrança de vida passada. Mas como é que a pessoa sabe que ela teve uma lembrança de vida passada? Porque essa experiência é muito diferente de sonho, de imaginação ou ideias que vêm na nossa mente simplesmente porque estivemos assistindo um filme pela manhã e depois de noite vem a ideia à nossa mente. É muito diferente, por quê? Porque quando nós temos uma lembrança de uma vida passada, existe um contexto de conhecimento, um contexto emocional, além do contexto cognitivo, né, de conhecimento, e existe uma condição em que a pessoa se sente muito fortemente naquela posição que ela se vê ali naquela vida, ela reconhece os detalhes. Mas o mais importante disto nem é tanto o que ela vê, mas o quanto isto muda ela. Uma lembrança de vida passada muda uma pessoa. Não dá para a gente lembrar de uma vida, algo que a gente não se lembrava e ficou tudo igual. É mais ou menos como se nós tivéssemos uma memória de infância que nos impactou muito, que representa muito na nossa vida e aquilo ficou completamente, ou aquela memória ficou completamente perdida no passado e nós não tínhamos conhecimento dela. Se um dia, através de um procedimento qualquer, nós simplesmente recordamos de todo aquele contexto, toda aquela realidade da nossa infância que nos impacta hoje, isso traz para nós uma mudança muito grande na maneira que nós vemos aquela determinada situação que nós vivemos, a qual é impactada por aquela situação do passado que nós não nos recordávamos. Então, a mesma coisa acontece no caso de uma lembrança de vida passada. Isso causa um impacto bastante forte em nós e este impacto é muito interessante na forma que ele, de alguma maneira, produz efeitos na nossa vida. Eu estou vendo aqui que o Facebook está fazendo uma captação da minha fala ao mesmo tempo, não é? Espero que apareça correto aí para vocês e que isso não fique depois aqui permanente com erros. Mas vamos adiante por agora. Agradeço vocês que estão presentes, são muitos, fico muito feliz. E então, o que eu quero falar sobre as evidências de vidas passadas? Que, embora nós pensamos que tudo que se refere a esse âmbito de vidas passadas fica numa área que nós não podemos ter confirmação, isso não é realidade. Mas antes de eu falar sobre as evidências, eu quero fazer uma observação, tá? Que é assim, muitas pessoas exageram, elas têm qualquer impressão, qualquer sensação, ou às vezes leram um livro, souberam de um conhecimento, gostam daquele conhecimento e já partem para a conclusão de que elas foram a pessoa A ou B na vida passada, ou que elas tiveram uma vida de determinada forma. E há que se ter muitos cuidados quando nós falamos desta questão de lembrar de vidas passadas e ter certeza. Aqueles de vocês que têm o livro do Wagner, né, Wagner Alegretti,
que chama-se Retrogressões, Lembranças de Vivências Passadas. Poderá ler ali vários cuidados e vários aspectos que ele aborda neste livro. O livro traz muitas pesquisas, inclusive nós já temos aqui no Facebook uma palestra que o Wagner deu, um talk sobre lembranças de vidas passadas. Vale a pena você ver. Mas, no caso, as pesquisas nossas e o próprio livro têm por base um estudo do mecanismo das lembranças de vidas passadas. Compreender por que é possível e o que está por detrás disso. Mas, quando nós falamos de evidências, falamos de um estudo bem diferente, porque aí nós temos que ver como comprová-los. Então, quero compartilhar aqui com vocês que um cientista americano chamado Ian Stevenson já não está mais conosco, já passou pela morte biológica, já está do lado de lá, mas este senhor é um doutor, um médico, ele é da Universidade de Virgínia. E eu vou colocar todos esses dados para vocês depois ali na descrição, tá bom? Então não se preocupem. Mas o Dr. Ian Stevenson, e eu vou mostrar aqui para vocês uma fotografia dele, este Dr. Ian Stevenson, ele trabalhava com crianças, como parte dessa cadeira que ele tinha na Universidade de Virgínia, na Faculdade de Medicina. E ele dava aula de psiquiatria, ele era um psiquiatra. E ele fazia a ronda diariamente com as crianças que estavam sendo cuidadas ali em tratamento no hospital. O que ele observou? Que algumas crianças contavam histórias da sua própria vida, mas que eram estranhas. Porque elas falavam delas próprias como adultas, elas falavam, por exemplo, da geografia do local onde elas viviam, naquele período, adultas que estavam comentando. Elas descreviam detalhes da rua, da família dela, dos vizinhos. Detalhes que, para a mente de uma criança, já seriam muito ricos. Mas ainda incluía-se o fator de que alguns dos locais que essas crianças mencionavam existiam e eram locais que a criança nunca tinha ouvido falar a respeito. Uma cidade num determinado país que ela nem sabe que o país existe. Então, ele começou a achar estranho aquelas memórias, ou pelo menos aqueles relatos, né? Aquelas histórias que as crianças diziam. O que acontece é que no dia seguinte, ele fazia a ronda e observava que o relato se mantinha idêntico. A criança voltava e repetia a vida dela naquele momento sem alterar nada. Isso é muito difícil para qualquer pessoa, porque com o tempo as memórias se alteram e muito mais numa criança, que ela começa a fantasiar e a crescer. E às vezes a criança trazia uma continuidade, e a continuidade vinha perfeita. E ele começou a achar aquilo muito fora do comum para um tipo de comportamento ou manifestação de uma criança. Como psiquiatra, ele começou a notar e disse: isso aqui não tem nada a ver com fantasia, não tem nada a ver com problema psiquiátrico, não tem nada a ver com o fato dessa criança estar no hospital, e às vezes eram pacientes por diferentes razões, não necessariamente internados por uma questão psiquiátrica. Mas ele resolveu, em determinado caso, que ele iria perseguir no sentido científico, né? Ele ia estudar, iria aprofundar naquele estudo. Então, esse Dr. Ian Stevenson, ele pagou do seu próprio bolso uma viagem e foi fazer uma pesquisa para poder investigar o caso que uma das crianças, era uma menina, que ela narrava. Então, vocês imaginam o preconceito que ele sofreu. Eu tenho muita admiração por ele, porque hoje em dia nós sofremos preconceitos para falar de uma coisa simples, às vezes até entre pessoas que nos conhecem. Imagine um médico, ainda mais um médico da faculdade de psiquiatria, de uma grande universidade nos Estados Unidos, trazer essa ideia de que ele poderia crer que aqueles relatos eram verdadeiros e que aquela narrativa de que a criança, pois que era um adulto, que tinha filhos, etc., que aquilo poderia ser verídico e poderia existir. Então, o Dr. Ian Stevenson foi visitar o caso específico de uma das pessoas que ele havia conversado, de uma das crianças, né? E ele viu que havia componentes muito interessantes.
No caso, esta menina, ela dizia que ela tinha vivido num local da Índia e descrevia detalhes. Ela contava, por exemplo, como é que era a rua ao virar a esquina. Contava de como ela tinha morrido. Ela sabia que não estava mais naquela vida. Contava como havia sido a morte dela. Dizia de qual era o nome do marido, dizia qual era o nome dos filhos, dizia o nome dos vizinhos. Ela sabia muitos detalhes daquela determinada vida, daquela determinada condição. Quando ele, então, pegou um grupo de pessoas para ir com ele e documentaram, foi tudo documentado, ele publicou essa experiência e ele chegou no local e era exatamente como a menina havia dito. E este caso ficou muito conhecido, foi o primeiro caso que ele investigou desta maneira mais, vamos dizer, investigação de campo, que ele foi até lá para ver. E depois ele passou a se dedicar a esta área, passou a se dedicar a estudar casos de crianças que tinham lembranças de vidas passadas. É muito interessante, eu vou mostrar aqui para vocês, este relato, ou este caso que ele estudou, virou um filme. E aqui vocês veem a capa, né, do DVD. Não é tão fácil de encontrar o filme, mas é possível. Eu tenho ele aqui com a capa em francês e penso que o original foi feito em francês. Não sei exatamente como foi traduzido. Eu vi há muitos anos no Brasil, não sei aqui em Portugal que nome teria. No Brasil chamava Mânica Mânica, porque era o nome dela duas vezes para dizer que ela existiu duas vezes. Em outros idiomas foi traduzido a garota que viveu duas vezes. Em Portugal, eu penso que é a rapariga que viveu duas vezes ou que teve duas vidas, algo assim. Mas, então, o que eu quero comentar com vocês? Neste caso aqui, desse estudo, o Dr. Ian Stevenson, ele começou a fazer, portanto, a partir daí, uma pesquisa muito detalhada sobre diferentes casos com crianças. E por que com crianças? Porque tudo indica que as crianças têm mais facilidade para rememorar vidas passadas e para todo tipo de fenômeno parapsíquico, paranormal. Eu estou fazendo uma pesquisa, não sei se vocês têm conhecimento, mas uma pesquisa sobre crianças que têm experiências com sensibilidade energética ou qualquer tipo de fenômeno que seja um fenômeno que envolva esta realidade mais sutil, multidimensional, espiritual. E a minha pesquisa já está bastante avançada. Pesquisei crianças de 14 países, ou pessoas que tiveram experiências quando crianças também, adultos de 14 países. Eu tenho isso na internet, se vocês quiserem, busquem com meu nome, crianças sensíveis, e vocês vão encontrar esse estudo. Mas, de acordo com o meu estudo, isso se confirma. As crianças têm mais facilidade para todos esses tipos de fenômenos em comparação com os adultos. E também existe uma coisa muito interessante. A idade pico em que as crianças se recordam vai até ao redor de 7 anos. 6, 7, 8 já é mais raro. E quando elas são verdadeiramente mais jovenzinhas, às vezes 4 aninhos, 5, é quando elas mais falam coisas que têm a ver com suas vidas passadas. Conte aqui para nós, por favor, nos comentários, se você conhece alguém, ou é seu caso, alguma criança, que tenha feito relatos ou que tenha evidenciado que lembrava-se de algo, de alguma experiência ou de algum detalhe que não era desta vida. Somente eu, na minha família, que não é assim tão grande, apesar de eu ter muitos irmãos, não tenho tantos sobrinhos, mas na minha família, contando aqueles de nós com quem eu tenho mais contato e falo sobre isso, eu tenho 3 casos de crianças que tiveram recordação de vida passada e que algumas delas eu lembro do relato, ou a mãe anotou e a própria criança não lembra mais. Então isso é uma coisa muito interessante, que depois que a memória não aflora mais, ou seja, chega numa certa idade, aquele relato ou aquela experiência, vamos dizer assim, ela fica num ponto em que já não vem mais aquela memória. E aí a criança se esquece completamente. Sabe, como se fosse um sonho que teve lá na infância e que já apagou completamente?
Então, seria interessante você investigar as crianças à sua volta, investigar a si próprio. E se tem algum caso, conte para nós, tá? Mas este doutor Ian Stevenson abriu uma porta muito importante de estudos nesta área. E eu não vou entrar em muitos mais detalhes aqui para a gente não fazer muito longa essa talk aqui, mas depois a gente complementa e eu quero trazer mais dados para vocês sobre essas evidências de vidas passadas. Mas o conhecimento ou o fato de nós sabermos que, sim, há estudos em que casos foram investigados com todos os critérios e foram confirmados, estes estudos, estudos destes casos, têm uma importância tremenda. Deixa de ser a religião tal, o grupo tal, a pessoa tal que acredita em reencarnação ou algo assim, passa a ser uma confirmação. Só que, quando nós falamos em prova, em confirmação, depende muito do abertismo da pessoa para analisar. De qualquer modo, quando alguém disser para você, isso não existe, você vai dizer, não, há cientistas que estudaram isso e ainda estudam de forma muito séria. E existem relatos e casos que são impossíveis de explicar, a não ser que seja baseado no fato de um modelo científico de que aquela pessoa que teve a lembrança já viveu em outra vida exatamente com os detalhes que ela havia explicado. Então, depois eu conto mais sobre isso para vocês. Trago aqui outras situações para nós analisarmos sobre essas evidências de vidas passadas, mas fica aqui para nós aquela pulguinha atrás da orelha, não é? E no seu caso, sempre com bastante cuidado. Quais das suas percepções que você pensa que são lembranças de vidas passadas, de fato são? É preferível a gente errar pela cautela do que errar pela fantasia, neste caso, tá bom? É muito importante e é até por isso que estes cientistas se dedicam ou se esmeram muito em estudar casos com crianças, porque crianças, elas têm a dificuldade de inventar ou de falar de dados que não conheçam. E nós, como adultos, já vimos tantos filmes, já fizemos tantas pesquisas, é tanta informação que nós temos que às vezes a nossa mente pode criar uma informação que não é necessariamente realidade. Então a cautela fica aqui para nós como uma pontazinha importante. Eu agradeço muito a presença, sou Nancy Trevelato, da Academia Internacional da Consciência. Vamos estar com vocês todos os domingos às 18h30, horário de Londres. Então tem que calcular, o horário de Lisboa é o mesmo. Temos que calcular, agora atualmente no Brasil é 14h30, que é o momento que vocês estão aí comigo, não é? Então, fiquem de olho, mantenham isso em mente para estar conosco todos os domingos e deixe, por favor, aqui nos comentários suas perguntas, que nós vamos respondê-las, e também qual o tema que você gostaria que nós conversássemos aqui, tá bem? Deixe ali que vamos ter muito gosto em examinar e atender sua requisição. Eu vou colocar bastante informação para vocês ali na descrição, para que possam acompanhar todos esses dados aí que eu falei a respeito. Um grande abraço para vocês, nos vemos no próximo domingo. Um abração, obrigada a todos vocês que estiveram presentes comigo aqui ao vivo e aos que vão assistir depois também. Um grande abraço a todos vocês.